Olá, pessoal. Uma ótima noite. Vamos chegando. Sejam muito bem-vindos aqui para a gente falar um pouquinho nessa live de como o medo pode te impedir de viver. Deixa eu colocar o título aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Enquanto vocês vão entrando, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tudo bom, Edmundo? Como vai? Saudades, meu querido. Esses dias estou pensando em dar um pulinho aí em Aracaju. Pode te impedir de viver. É o tema da nossa live de hoje. De viver. E é interessante, né? Falar sobre isso, né? Porque normalmente a gente não para pensar sobre isso porque a gente não entende que a gente parou de viver, né? A gente acha que a gente está vivendo o tempo todo. Mas será que estamos mesmo? Ah, que bom! Fico feliz que vocês estejam bem. Tô pensando em dar um pulinho aí agora no São João, que era uma época bem animada aí. Eu já sei que já tem previsão de uma animação grande. Tô pensando em dar um pulinho aí. Se for, aviso pra vocês, que tô com saudades. E aí, tô aguardando o pessoal, vamos entrando, pra gente falar um pouquinho, né? Pra gente conversar, bater um papo sobre essa questão do medo que impede a gente de viver, do medo que impede a gente de ser quem a gente deseja ser, né? Quem a gente nasceu para ser. Porque, na realidade, o medo acaba atrapalhando tudo isso. Nem se preocupe, aviso sim. Tô decidindo se eu vou agora ou na outra semana, mas se eu indo, eu aviso para vocês. Vou adorar revê-los. E aí, voltando à questão da live, da questão do medo, o medo é uma emoção, assim como várias outras, como a alegria, a tristeza, o medo a raiva, o medo tá lá entre as nossas emoções. Só que o medo, ele foi muito útil nos primórdios da gente, né? Se a gente for pensar, o medo é que fez a gente conseguir evoluir, porque na realidade foi o medo que fazia que os nossos antepassados não se aventurassem. E o medo acabou nos guiando em determinados comportamentos. Por exemplo, quando a gente pensa no fato dos homens andarem em sociedade, foi por perceberem que aqueles que andavam sozinhos normalmente não voltavam de caçadas, porque viravam uma presa muito mais fácil do que quando eles estavam em grupo. Então, o medo de ser atacado por estar sozinho fez com que a gente começasse a viver socialmente, por exemplo. Só que o medo, ele existe e ele está muito atrelado ao nosso instinto de sobrevivência, né? O medo é o grande responsável pelo nosso instinto de luta e fuga. Então, muitas vezes, quando a gente se sente ameaçado, e aí essa questão da ameaça, em algumas situações vem o medo, quando você se sente ameaçado, algumas pessoas entram num processo de fuga, e aí, por exemplo, você vê pessoas que desmaiam, ou outros que entram num processo de fuga. Seja bem-vinda, Gi, uma ótima noite. Vamos entrando. Enquanto outros entram no processo, alguns entram nesse processo de fuga, que se desligam, que se apagam. Como inclusive a gente vê na natureza, a gente vê os animais
há pouco tempo mesmo, eu vi um videozinho que uma cobra, ela pegava como se fosse, acho que era um veadinho, e ela dava o bote, né? Ela enrolava, era uma jiboia. Ela tava lá dando aquele abraço. Alguém veio, e aí, o que aconteceu? O veado, ele tipo, parecia morto. Ele realmente parou, ele apagou naquele instante. E aí alguém veio, deu uma paulada na cabeça da jiboia e ela afogou. No que ela afogou, gente, esse animal, ele deu um pinote, pulou e saiu correndo tão rápido que você fala, gente, ele só sentiu a oportunidade de fugir e ele fugiu. E aí a gente vê que o que acontece? Um animal, quando ele ataca um outro animal que ele tá morto, ele sabe que ali pode ser uma carne estragada, né? O instinto dele de sobrevivência diz que aquilo não é alimento para ele comer. Então, o animal se fingiu de morto, a presa, para não se para se defender. E qual é o instinto que está por trás disso? O medo, porque ele estava querendo ali sobreviver. E quando teve a oportunidade, aí acabou que veio o instinto da luta, né? Que aí ele fugiu. E assim nós fazemos na nossa vida. Nos preparamos para a questão de luta e fuga. E o medo está aqui conosco, nos acompanhando nessa empreitada. Só que o medo, por exemplo, como nós tínhamos lá há milhões de anos atrás, que era aquele medo do desconhecido, o medo de sair sozinho para caçar. Imagine na época que tinham aquelas feras ferozes aí espalhadas pela terra, sair como era complicado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente não precisa ir caçar para comer a carne. Nós não precisamos ir nas árvores para estar pegando as frutas, as frutas que nós consumimos. A gente tem isso tudo à disposição nos supermercados, nas lavouras próximas. Tem gente que faz até suas hortinhas em casa para ter alguns vegetais. E isso foi dando comodidade. Então, esse medo que a gente tinha desse desconhecido, ele hoje não é mais necessário, mas nós continuamos com esse medo. E o que é o medo? Quem aqui já sentiu medo de alguma situação e que quando enfrentou viu que não tinha necessidade daquilo? Alguém já passou por isso? Comenta aqui no chat para eu ver. Se vocês já passaram por alguma situação que vocês tinham bastante medo e de repente aquele medo não fazia sentido. Você enfrentou e depois que você enfrentou, você falou, gente, eu estava parado por conta disso? Vocês conseguem lembrar de alguma situação aqui? Assim? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos compartilhando essa live com quem vocês acham que precisam estar ouvindo um pouco dessa questão sobre o medo, né? Porque o medo, inclusive, pode paralisar muitas pessoas, pode impedir de que elas vivam as vidas que elas merecem, né? Por conta de bobagens. Porque o medo, ela é uma emoção, mas o medo, ele não é real. Vocês conhecem alguém que morreu de medo? Responde aqui no chat pra mim se alguém conhece alguém que já morreu de medo. Olha, eu sou enfermeira de formação, tô na área da saúde, fiz 21 anos de formada o mês passado e eu nunca vi ninguém morrer de medo. Por quê? O medo, eu acho bem interessante que no inglês medo é fear, que é um acrônimo, que é um conjunto de... Cada letra tem um significado. E o significado de medo é fear, que é a palavra, né? Que é false evidence apparent real, que é uma falsa evidência da aparência daquilo que é real, né? Daquela realidade aparente. O que é que isso significa dizer? Que o medo nada mais é do que a imaginação que a gente faz de determinada situação. E é por isso que eu perguntei para vocês se vocês conheciam alguém que morreu de medo.
Porque ninguém morre de imaginação, né? Uma situação que está nesse mundo imaginário, ela não vai fazer ninguém ter nenhum problema. Só que o medo paralisa. O medo paralisa quem sente ele. É uma frase que eu ouvi em um curso que eu fiz há pouco tempo, e eu não sei quem é o autor da frase, mas é uma frase que eu tenho usado muito, porque é uma frase que para mim faz muito sentido e que eu tenho levado assim, como diz uma amiga, dentro do meu bolso para todos os momentos difíceis, é que o medo que a gente não enfrenta é o medo que nos limita. Boa noite, tia. Pode estar entrando, seja muito bem-vinda a essa live que eu tô falando um pouquinho de como o medo pode nos impedir de viver. Uma ótima noite, uma ótima noite, Andréa. E é isso. A gente começa a perceber que o medo é só faz parte da nossa imaginação. Faz parte daquilo que a gente imagina de determinada situação. Esses dias eu estava, inclusive, conversando sobre isso com a minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha de 15 anos, e aí a gente estava conversando sobre essa questão do medo. E aí eu queria dar para ela um exemplo que fosse mais real, assim, que fosse mais fácil dela compreender. E aí eu fui pensar na minha vida. E aí, por exemplo, eu lembro que eu tinha de 21 para 22 anos, e aí eu optei por trabalhar no interior da Bahia. E, por exemplo, aí eu saí de casa com 21 para 22 anos, não sabia fazer absolutamente nada, malmente sabia ligar um fogão, malmente mesmo, porque o forno morria de medo. E aí fui trabalhar fora, numa cidade que eu não conhecia ninguém, só tinha um amigo que formou comigo, mas que trabalhava nessa cidade, mas morava na cidade vizinha, que era a cidade natal dele. Então eu ficava lá praticamente sozinha, sem conhecer ninguém, recém-formada, então com medo inclusive do trabalho, porque eu pensava, será que eu dou conta de cuidar da vida de outras pessoas? E enfrentei. Quando eu cheguei lá, enquanto eu fui, né, coração acelerado, aquela inquietação, tal, cheguei. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que aquilo não era nenhum bicho de 7 cabeças. Fui me adaptando, fui me saindo bem. Tive meus percalços, mas faz parte da vida. Segui a trilha. Chegou um momento que já não fazia... Eu já não estava feliz morando lá. A cidade era uma cidade muito menor do que a minha cidade. Então, eu fiquei muito sem recursos. Eu não tinha muitos amigos da minha idade. Então, eu comecei a buscar. Então, fui fazer outro concurso, passei em outro município. E aí, fui morar agora fora do estado. Fui morar em Aracaju, na capital de Sergipe. Na época, eu já devia ter uns 24 anos. Aí, lá fui eu, de mala e cuia, para Aracaju. E para Aracaju, que já era um outro desafio, que eu já ia estar num outro estado, ainda mais longe de casa. Mas, por exemplo... Eu não tive tanto medo quanto da primeira vez. Por quê? Porque eu me desafiei. Da primeira vez, eu vi que dava certo. Da segunda vez, foi mais tranquilo. Estava em Aracaju, depois de um tempo, estava cansada. Sempre no mesmo trabalho, a mesma rotina. Apareceu uma oportunidade, me mudei para Brasília. Mais longe ainda. E fui também sem nenhum mal-estar, no sentido de que tinha medo de fazer algo novo, porque na época eu estava indo para o Ministério da Saúde trabalhar com outra coisa, que era trabalhar com epidemiologia de campo. Então eram outros desafios, mas eu fui de coração aberto. Esse medo, aquele medo que eu tive lá quando eu tinha 21, 22 anos, ele não chegou nem perto da época de quando eu fui para Brasília. Porque, na realidade, quando eu fui para Brasília, eu já achava que eu estava sendo desafiada. Eu já estava achando que era um plus. Eu não sentia esse desconforto. Aí fui para lá. Depois de um tempo, acabei vindo. Agora estou em Salvador. Então, você vê que se, por exemplo, lá atrás eu não tivesse tido a coragem, quando tinha meus 21, 22 anos, de ter viajado, como várias amigas minhas não tiveram e optaram por ficar na nossa cidade, que foi, inclusive, onde nós nos formamos, o que aconteceu?
hoje elas não têm disponibilidade, elas não têm coragem de sair. Elas acham que ir para outro local não vai dar certo. E é assim que o medo vai limitando a gente, porque a gente nos impede de viver o que a gente pretende, o que a gente quer viver. E do mesmo jeito que eu dei esse exemplo com essa experiência do trabalho, a gente faz isso com os nossos relacionamentos. À medida que, por exemplo, a gente conhece uma pessoa legal, mas porque se decepcionou com o namorado, com o marido passado, a gente não dá oportunidade porque acha que aquilo vai acontecer de novo. Do mesmo jeito, a gente faz isso com os amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor, que de repente se desencantou com a amizade e aí depois disso não quer mais contato com ninguém, quer se isolar do mundo. E assim a gente faz, inclusive, em relação a nós mesmas, porque chega uma hora que a gente não quer ver como a gente verdadeiramente é. Porque a gente quer ser aceito por todo mundo, como se fosse as pessoas, perfeitinha, boazinha. E na realidade, você não precisa agradar todo mundo. Você precisa se amar, se aceitar e cuidar de você. O medo, a gente, por exemplo, muitas pessoas têm medo de ficar sozinha. Só que vocês já pararam para pensar? Muitas pessoas que têm medo de ficar sozinhas sequer dão uma oportunidade de que outra pessoa se aproxime dela. Porque o medo é tanto que ela não deixa ninguém se aproximar. E isso eu falo com propriedade, porque eu era desse time aí. Que tinha tanto medo de ser abandonada, que aí não deixava ninguém nem se aproximar. Por quê? Se a pessoa se aproxima, eu, em vez de aproveitar aquele momento, de aproveitar aquela oportunidade, de aproveitar essa jornada, que é estar do lado de alguém, e mesmo que não der certo, vai ter vivido muitas coisas boas, eu preferia nem sequer aproveitar isso. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai perdendo oportunidades, a gente vai perdendo o desejo, né, de ser cada vez mais feliz, porque a gente vai achando que a vida é cheia de obstáculos. Mas, na realidade, esses obstáculos são apenas desafios que a gente poderia ter passado por eles muito tranquilamente. Porque o medo, ele não é real. Ele tá na nossa imaginação. Isso aí, Ed, não tem a pessoa certa, tem que fazer dar certo. Concordo. Só que pra gente fazer dar certo, a gente precisa o quê? Se entregar de verdade, né? Porque, na realidade, muitas vezes a gente até tá com alguém, mas tem tanto medo de se entregar àquela relação que não tá. É como se fosse duas pessoas estranhas que não compartilham, apesar de dizerem que estão juntas. Então, não tá fazendo dar certo. Vai chegar uma hora que vai acabar rompendo. Então, o medo impede você de fazer o que você quer fazer de fato. Então, enfrentar o medo é o primeiro passo para você ter a vida dos seus sonhos. E medo a gente tem de várias coisas, porque toda vez que a gente vai fazer algo diferente, dá um medo, dá um friozinho na barriga. Mas isso não pode ser o que te limita, né? Isso não pode ser aquilo que te tira a possibilidade e a vontade de avançar. Porque o medo, como eu disse, ele é um instinto que acompanhou a gente, ele é uma emoção, mas que acompanhou a gente por conta que a gente precisava desse instinto de sobrevivência, a gente precisava ter essa força para estar evoluindo, e o medo ajudou a gente nesse instinto de luta e fuga para a gente sobreviver desde os nossos primórdios. Mas o medo hoje em dia, a gente não precisa ter medo de algumas circunstâncias que a gente teve lá no passado, mas a gente precisa encarar esses medos como oportunidades. Boa noite, Adriana, seja muito bem-vinda. A Adriana é uma amiga hipnoterapeuta também, que eu conheci há pouco tempo, fiz uma live com ela também maravilhosa. Seja muito bem-vinda. E aí é importante a gente entender que o medo, ele simplesmente, ele ajudou a nossa espécie a evoluir até aqui, mas o medo hoje em dia, da forma que a gente interpreta ele, quando a gente não consegue enfrentar esses medos que não são reais, o que é que acontece? A gente também limita a nossa vida. Porque, por exemplo, hoje em dia,
eu tenho alguns amigos que têm, por exemplo, medo de andar de elevador, de subir no elevador. Se a gente for pensar, o elevador é um meio de transporte extremamente seguro. Quantos acidentes a gente ouve falar de elevador? A quantidade é mínima. É tanto que quando acontece vira manchete. Do mesmo jeito de pessoas que têm medo de andar de avião, de voar. E aí, por exemplo, você tem uma oportunidade de participar de um evento de alguma coisa que é fora do país. Quer dizer, você vai deixar essa oportunidade fugir das suas mãos porque você tem medo de voar, porque você tem medo do avião, que também é outro meio de transporte super seguro e que, se a gente for comparar com o carro, a gente está mais seguro dentro do avião do que do carro. Então você começa a ver que são coisas que não tem sentido e que a gente vai utilizando como argumento para não fazer o que precisa ser feito, que a gente vai usando como argumento para a gente se manter onde a gente está. E onde é que a gente está? Na nossa zona de conforto. E é a zona de conforto e é se manter na zona de conforto que faz com que a gente não cresça. Por quê? Quando a gente está nessa zona de conforto, significa que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente está acostumado. Tá significando que a gente está mantendo o mesmo padrão. E se a gente está mantendo o mesmo padrão, significa que nada mudou. Que tá tudo bem, que tá tudo da mesma forma. E se tá tudo da mesma forma, eu não vou mudar, porque eu não posso ter resultados diferentes quando eu faço a mesma coisa. Por exemplo, se eu tô cozinhando arroz, eu não vou ter macarrão no final daquele cozimento. Do mesmo jeito, se eu estiver cozinhando macarrão, eu não vou estar comendo arroz. Então, se eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que ter ações diferentes. E eu sei que é desconfortável fazer ações diferentes. Tenho passado por isso diariamente. Porque eu estou num processo de mudança de carreira, eu estou fazendo coisas completamente diferentes do que eu era habituada. E o desconforto aparece, mas, por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma live sozinha, eu não consegui ficar 10 minutos na live, 10 a 15, eu acho que eu fiz, mentira, acho que eu fiz uns 10 a 15 minutos, mas, por exemplo, as minhas ideias não vinham, a minha fala não fluía, eu estava extremamente nervosa. Hoje, eu ainda fico nervosa, eu ainda fico um pouco desconfortável, mas, por exemplo, eu percebo que as coisas fluem melhor, eu percebo que o meu discurso flui melhor, eu percebo que eu consigo tá compartilhando um pouco dos conhecimentos que eu tenho e que ele tem ajudado quem tem participado. Eu recebo vários feedbacks de pessoas que falam: eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu me conectei com essa história, fez todo sentido para mim. E isso, para mim, já me faz ver que uma pessoa que tenha me ouvido e que tenha aproveitado esse conteúdo, para mim já é bastante, porque uma pessoa é uma vida. E essa pessoa mudando, ela acaba mudando quem está ao redor dela. Porque a gente precisa entender que quando tudo começa com uma pequena semente, né? Uma grande lavoura, ela começou com aquelas sementinhas que foram ali plantadas e ela foi crescendo, foi germinando. Assim é o conhecimento, assim é o nosso trabalho. Vai começando de uma em uma pessoa e daqui a pouco várias pessoas estão com esse conhecimento e estão mudando a sua realidade, estão transformando a sua vida numa vida muito mais prazerosa, numa vida muito mais feliz. Assim como eu transformei a minha, que hoje em dia, apesar do desconforto da ação de algo que não era a minha realidade, eu me vejo muito mais feliz, muito mais satisfeita e eu percebo que esse medo acaba que hoje em dia me estimula. Então é um medo que vem daquele desconforto de enfrenta mais esse desafio, que aí é mais um passo que eu tô dando. E lá na frente, o que é que acontece? Isso já vai ser comum. Eu vou olhar lá para trás e vou falar: poxa, eu tinha medo de fazer uma live, hoje em dia eu tô dando palestra para não sei quantas mil pessoas. E assim a gente vai evoluindo. Mas, por exemplo, se na primeira vez que eu visse fazer uma live eu tivesse me bloqueado ou não tivesse feito, o que é que ia acontecer? Eu nunca chegaria lá na frente.
Então, a gente precisa dar um passo de cada vez. E, por exemplo, eu falei de coisas que vocês podem até achar mais difíceis, mais complicadas. Meninas, sejam muito bem-vindas, Bruna, apoio social, de situações que são corriqueiras. Mas imagine, eu já vi pessoas, gente, que tinham medo de sair de casa. Por quê? Muitas pessoas que têm síndrome de pânico, elas têm medo de sair de casa. Imagine como é a vida de alguém que não consegue sair de casa. Por medo, né? É uma pessoa que fica completamente disfuncional. Porque ela não consegue trabalhar, ela não consegue ir pegar uma criança na escola, ela não consegue ajudar o companheiro. Muitas vezes são famílias que ficam destruídas por situações dessa natureza. Então, o medo, hoje, a gente precisa entender que o medo, ele é imaginário, que a gente precisa enfrentar ele de frente. Olhar quais são as estratégias que a gente precisa fazer para enfrentá-lo. Porque, como eu disse anteriormente, o medo que a gente não enfrenta vira o nosso limite. E eu quero saber de vocês, qual é o medo de vocês que vocês ainda não enfrentaram? Coloca aqui no chat para eu ver. Qual é o medo que você quer vencer? Qual é o medo que você quer ultrapassar para atingir um resultado que para você é importante? Um resultado que para você vai fazer a diferença. Eu quero saber de vocês um medo que vocês tenham de algo que vocês precisam enfrentar. No meu caso, o meu era esse, né? De estar pensando nessa questão de uma mudança de carreira. Que aí, hoje em dia, para mim já tá tranquilo. Eu já tô traçando as minhas estratégias, as minhas ações e eu tô seguindo. E vocês, qual é o medo que vocês têm de enfrentar? Às vezes, o medo não precisa ser nada inusitado, não. É como esse que eu dei de uma amiga, e é uma amiga mesmo, que ela tinha o medo de sair de casa, porque ela estava com síndrome do pânico, por conta de várias outras situações, e ela não saía de casa. Eu lembro que na época para tomar a vacina da Covid foi um horror. Foi um horror. Foram meses de preparação para fazer isso e mesmo assim foi muito doloroso. Aqui o Edir colocou que o medo dele é pedir ajuda a outras pessoas. Aí imagine, quando você não pede ajuda, como você acaba perdendo oportunidades de construir resultados cada vez mais fortes e mais fáceis. Porque, por exemplo, você pode conseguir atingir o objetivo que você quer sem pedir ajuda. Mas, por exemplo, aquilo que você ia fazer em uma semana, em um mês, em 2, às vezes você leva anos, porque você vai precisar errar muito mais vezes do que se você pedisse ajuda. Porque pedir ajuda não te torna pior, não te torna menos capaz. Na realidade, você está sendo, e aí é uma crença minha, mais inteligente, porque eu não sei, eu vou pedir ajuda para quem sabe. Por quê? Porque eu quero encurtar o meu trabalho. E isso, para mim, faz mais sentido. E é isso mesmo, eu estou trabalhando esse meu lado. E é isso que é importante. Quando a gente observa que a gente tem como é que eu vou dizer? Que a gente tem um déficit, que a gente tem uma habilidade que ainda não foi desenvolvida, a gente precisa desenvolver. Porque a gente precisa o quê? Andar, evoluir. Porque uma vez, outra coisa que eu aprendi e que eu não esqueci, é porque eu particularmente achava que quando a gente estava parado, a gente estava igual. E aí eu estava assistindo uma aula e aí um dos meus mentores falou que não, que quando a gente está parado, a gente está evoluindo. E aí ele explicou por quê. Porque quando a gente está parado, mas o mundo não. As tecnologias estão surgindo,
outras pessoas estão aprendendo aquele ofício. Então, aquele momento que você sabia muito, daqui a pouco você está ultrapassado, porque você não acompanhou. Então, a gente tem que estar sempre o quê? Evoluindo. Porque se a gente não evoluir nada, ficar estático, a gente vai acabar... Quando a gente se der conta, a gente pode estar lá muito embaixo. Então, na realidade, a gente precisa o quê? Tá enfrentando esses medos, tá enfrentando esses desafios. Seja bem-vinda, Elzinha, seja bem-vinda, Karen, uma ótima noite para vocês. E a gente precisa estar vencendo os desafios, e os desafios são diários e não precisam ser grandes, gente, porque uma escada, a gente não pula do primeiro para o 30º andar, a gente vai um degrau de cada vez. E aí é muito mais importante você ter consistência, todo dia subir um degrau, todo dia vencer o medo, do que de repente você mudar. E aí, um exemplo simples e que eu tô vivenciando, e aí só para vocês entenderem o que é esse passo a passo, eu tô nesse processo de transição de carreira. Eu podia jogar tudo para cima e falar, ó, hoje eu deixei de ser enfermeira, hoje eu acordei, não quero ser mais enfermeira, sou hipnoterapeuta, só trabalho com isso. O desconforto disso é muito maior do que, por exemplo, eu começar a me desafiar fazendo as lives que eu não fazia, já ter o consultório, já começar a atender como hipnoterapeuta. E isso em paralelo com a profissão que eu tinha. E à medida que eu vou me sentindo cada vez mais confortável nesse outro espaço, eu vou diminuindo a quantidade de tempo dedicado a outra ação. E assim eu vou ganhando muito mais confiança com muito menos desconforto. E isso a gente pode fazer em tudo. Porque tudo que a gente tem medo porque a gente imagina que a gente não consegue. Porque a gente imagina que aquela situação é inatingível. Só que tudo que a gente quer, a gente tem etapas menores. Porque, por exemplo, tem gente que tem medo de viajar de carro, de um estado para outro. E eu era uma das que tinha medo de dirigir. Mas, por exemplo, primeiro você começa dirigindo na sua rua, depois você aumenta para o seu bairro, depois você aumenta para um bairro vizinho, depois você aumenta para uma cidade vizinha. Daqui a pouco você já viaja grandes distâncias, mas você deu um passo de cada vez. Agora, eu tenho medo de dirigir, a primeira vez que eu quero pegar um carro, eu quero ir de um estado para o outro. Vocês acham que isso vai dar certo? Claro que não, porque você não se preparou o suficiente para isso. Então, o medo é você identificar o que é preciso, que você identifique seu medo e use ele como uma alavanca. Você entenda qual é meu medo hoje, qual é o meu desafio hoje, porque eu encaro o medo como desafio. O meu desafio é esse. Então, para eu chegar nesse nível aqui, o que é que eu preciso fazer? E aí você traça todos os elementos. Você começa a achar como se fosse... É como se você pegasse esse medão e dividisse em várias coisas pequenininhas que acabam te incomodando nesse medo. O que é que compõe esse medo? Divide ele e começa a enfrentar uma partezinha dele de cada vez. Que você fazendo isso, com certeza, você vai conseguir avançar. Aqui o apoio social colocou aqui. Boa noite a todos. Falando pelo trabalho que fazemos e o público que acompanhamos, observamos esse grande medo. Pedir ajuda com medo do não do outro. E aí, é interessante você falar com isso, porque, por exemplo, muitas vezes, esse não nem virá, mas você já imagina que vem. Não, porque a gente não tem como prever qual é a resposta do outro, se a gente não pedir ajuda, certo? Então, não adianta a gente pensar que o outro já vai dizer não. Muitas vezes vai dizer sim, ou às vezes nem pensou que podia ajudar de determinada forma. Então, na realidade, é pedir ajuda sim. Ah, essa pessoa não quer? Pede pro próximo, porque ouviu não. Diz mais sobre o outro do que sobre você. Você está fazendo o seu papel porque você acha que você está ajudando as pessoas, você acredita no seu trabalho, você acredita que aquelas pessoas estão necessitando desse apoio e você acredita que aquela pessoa a quem você pediu tem condições de ajudar.
Se ele não quer ajudar, isso está dizendo sobre ele e não sobre você. E, gente, muitas vezes esse não, eu volto a dizer, muitas vezes é um sim. Às vezes a pessoa só não amadureceu a ideia. Porque, por exemplo, muitas pessoas às vezes me procuram com um pedido e que eu nunca imaginei que a pessoa sentia aquilo ou que a pessoa tinha aquele desconforto, porque a gente acha que as pessoas pensam e sentem como nós, e não é. Cada um sente de uma forma. E aqui eu trago um pouquinho do que a gente fala sobre a questão do subconsciente. Lembra, há algum tempo atrás, eu falei da questão do subconsciente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Cami. Seja bem-vinda. Parabéns, Yane. A gente nunca sabe do que é capaz, até que somos obrigados a tentar. E olha, eu nem vou dizer que é obrigados a tentar, é obrigado a fazer, porque quem tenta nem faz. Como você, por exemplo, se você falar receber ou não, paciência, segue e vai pro próximo. Não se prenda a imaginar o que o outro vai fazer. No início da live eu disse, o que é o medo? É uma falsa ideia que você tem da realidade. O medo não é real. E aí eu volto àquela pergunta, né? Eu desafio quem é que conhece alguém que morreu de medo. Porque, gente, muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente sente. E aí, mais uma vez, eu volto pro meu exemplo, né? Porque eu sentia isso e muitas vezes não me dava conta. Porque eu cresci dizendo que eu sou muito racional, porque eu gosto de números, eu não tenho emoção. Porque a gente nega as emoções. É muito mais bonito dizer, eu não sinto nada, a minha vida é mil maravilhas, eu não tenho nenhum problema. Porque isso é o medo de enfrentar a realidade. E aí, quantas vezes a gente vê a pessoa, quando ela tá lá sozinha, ela sucumbe. Porque quantas vezes você vê uma pessoa que você olha, gente, essa pessoa tá com depressão? Era uma pessoa que vivia feliz, alegre, mas, por exemplo, não pediu ajuda, achando que dava conta de tudo. E nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente não consegue dar conta de tudo. Esses dias, eu estava estudando sobre a questão do aprendizado e uma coisa que me chamou a atenção, que a gente não aprende de dentro para fora, a gente aprende de fora para dentro. A gente precisa desse meio social para aprender. É tanto que as crianças aprendem porque, gente, pelo exemplo. E o exemplo não está dentro dela, o exemplo está fora. Só que a gente aprende pelo exemplo, só que o significado que a gente dá para o que aprende, aí cada um dá o seu. Então, por exemplo, uma situação, e eu vou dar um exemplo para vocês excelente. Não fui eu que atendi, mas um colega compartilhou com a gente. Eram rapazes já adultos, 20 e poucos anos, e aí um deles foi para uma sessão de hipnoterapia. Eu agora não consigo lembrar o que foi que ele foi tratar. Quando chegou na sessão, o hipnoterapeuta fez o processo e aí ele regrediu. Ele regrediu para quando tinha uns 5 ou 6 anos. E a mãe chegou tarde para pegar na escola. Ficou ele e o irmãozinho lá. E um deles, que foi esse que estava com a queixa principal, que foi tratar, ele interpretou como se a mãe tivesse abandonado ele. E ele cresceu com essa dor nesse episódio. Quando depois ele conversando com o irmão, e aí depois ele levou isso para o hipnoterapeuta na sessão de retorno, ele disse que o irmão não lembrava disso, que lembrava de uma vez que a mãe chegou um pouco atrasada e que ele ficou brincando no parque. Então, eles tiveram a mesma experiência e cada um interpretou de um jeito. Cada um interpretou de uma forma. E é isso que acontece. A gente aprende de fora para dentro e a gente grava tudo o que acontece em nossa vida, inclusive desde que estamos no útero materno. Então, desde que a gente está lá, um fetozinho, a gente já começa a gravar as coisas. Só que a emoção que a gente dá para isso, cada um dá de uma forma diferente. E aí, esse medo do ouvir ou não
pode ser vários nãos que a gente ouviu. E, gente, a gente cresce ouvindo não. Porque lembre quando você é criança e você ia colocar, por exemplo, o dedinho na tomada. O que é que você faz? Não coloque a mão aí que machuca. Não coloque a mão aí que machuca. Não coloque a mão aí que machuca. E aí a gente começa a achar que o não é natural. Então a gente acha que todo mundo vai falar não em todos os episódios. E não é. Porque na realidade, como falei, muitas vezes a pessoa ainda nem se tocou dessa necessidade. Ela nem percebeu que ela poderia ajudar de outras formas. Então é esse cuidado que a gente precisa ter de colocar as cartas na mesa e as nossas cartas. Ah, eu tô te pedindo ajuda porque eu quero ajudar essa instituição, essas pessoas por tais e tais motivos e precisa disso. Ah, tem tal e tal transparência. E pronto, e aí você tá fazendo a sua parte. E aí você tá contribuindo da forma que pode. Vai receber não? Provavelmente sim. Mas também vai receber muito sim de pessoas que você nem imaginava. Então, o importante é exatamente isso. A gente se desafiar. E, por exemplo, o medo do não. O que é que vai acontecer se você receber um não? De fato, nada. Agora, se você receber um sim, você vai conseguir ajudar muitas pessoas. E a cada sim que você receber, você vai se sentir muito mais fortalecida. Você vai se sentir com muito mais coragem de ir para o próximo. Porque, como eu disse lá atrás também, o medo que a gente não enfrenta é o medo que nos limita. Então, gente, é enfrentar, é dividir esse medinho e cada vez ter mais possibilidades de estar avançando. Cada medinho, ó, enfrenta cada parte desse medo como se fosse um degrau da escada. E a cada degrau que você avança, você vai conseguindo aumentar os seus resultados. E esse medo é como esse que eu dei o exemplo de dirigir, é o medo de receber um não de alguém. Ah, você tem medo de receber o não de alguém? Não começa com a pessoa que você acha que é mais difícil de contribuir. Começa com aquela que você acha que já tem mais afinidade com a causa, que você acha que tem mais chances de você receber o sim. Porque aí, isso já é uma estratégia para vocês se fortalecendo. Porque vocês vão perceber que à medida que vocês receberem um retorno positivo daquilo, você vai. Porque, por exemplo, aquela pessoa que não conseguia dirigir, mas que conseguiu sair e dar uma volta no bairro, quando você chamar ela para ir no bairro vizinho, que ao invés de ser 1 quilômetro, são a 2 quilômetros, ela já vai ter mais encorajada, porque ela já saiu do 1 quilômetro. Ela não conseguia nem sair de dentro de casa. Então ela fala, vamos lá, vamos tentar. Aí vai no dia de sábado, vai no dia de domingo, que tem menos movimento. Então tudo é estratégia para você enfrentar esse medo. A Mariana colocou aqui sobre rejeição e relacionamento. Pode estar relacionado com alguma coisa de infância? Com certeza, com certeza. Porque, na realidade, os nossos padrões, gente, e a maioria deles, para não falar 100%, mas os grandes gatilhos nossos acontecem na infância, nos padrões. E esses padrões a gente repete do que a gente vê normalmente de pai e mãe. Quem não foi criado por pai e mãe, foi criado por tios, por avós, ou em outros lugares, ele começa a ver aquele primeiro casal como casal de referência. E aí, ou você se comporta igual, ou completamente diferente, o oposto. Porque a gente trabalha exatamente assim. A gente acaba repetindo. E até a gente tomar consciência do que a gente está fazendo igual, a gente fica repetindo e passando pelas mesmas coisas. Então, por exemplo, essa questão da rejeição em relacionamento, que aí eu só tô sem entender se é você rejeita participar de um relacionamento ou você entra no relacionamento e depois é rejeitada. Mas independente da forma que seja, a gente só atrai aquilo que tem alguma ligação com a gente. Então, por exemplo, eu não sei, as mulheres aqui já devem ter ouvido falar, acho que os homens também. Aquela menina que fala, tem o dedo podre, que quando olha, todos os namorados têm o mesmo comportamento. Esse dedo podre é exatamente esse dedinho que faz as escolhas de acordo com o que ela tem dentro.
E aí escolhe sempre o mesmo tipo de homem. Eu entro em um relacionamento e depois sou rejeitada. Pronto. Isso é algum padrão que você tem, que você alimenta. Que aí só numa conversa mais individual pra gente ver qual é o tipo. Aí, ó, isso mesmo, o dedo podre sou eu. Gente, eu vou falar de uma forma grosseira, mas é como se fosse a questão da energia. A sua mente, o seu comportamento, porque assim, a mente subconsciente, ela é super poderosa. Imagine que nessa conversa que eu tô tendo aqui com vocês, eu tô usando 5% da minha mente, que é a mente consciente. 95% tá aqui, ó, entendendo o que é que o mundo tá acontecendo, tá aqui por trás, e ela não para. É como se ela percebesse as vibrações, sabe? É como se ela compreendesse esse mundo que a gente não vê. É aquela questão da intuição que a gente fala, que a gente não sabe explicar, mas que de repente a gente tem. Tá aqui, ó, tudo nesse subconsciente. E aí o que é que acontece? Quando você tem isso e você tem um padrão, digamos que você chegou numa festa, inclusive tem até um carinha legal que vai dar em cima de você, esse não vai te interessar. Mas aquele que futuramente vai te dar essa sensação de rejeitada é o que vai te atrair, porque o teu padrão está conectado com isso. E para mudar isso, tem que quebrar esse padrão internamente, porque olhando aqui, nesta conversa, a gente não consegue identificar por que eu tenho esse dedo podre. Quais são as características daquele homem que eu estou me relacionando e que não é o mais adequado? Aí, ó, kkk, isso mesmo, você acertou, é bem isso. Mas é, ó, eu te confesso que eu também tinha meu dedo podre, mas eu já identifiquei o meu padrão, já tirei ele. Porque a gente começa a atrair a mesma coisa. No primeiro momento a gente acha que não é, se aproximou, começou o relacionamento, começa a repetir as mesmas coisas, como se fosse um filme com um ator diferente. Mas o filme é o mesmo. Então, se você não muda essa programação dentro de você inconsciente, isso vai se repetir. E como é que você muda isso? Enfrentando seus medos. E esses medos são medos que normalmente vêm de lá da infância e que conscientemente muitas vezes a gente não sabe. Às vezes é o medo do abandono, é o medo da rejeição. São as relações com os pais que estão conflituosas e aí a gente tem medo de enfrentar isso. Porque, na realidade, a gente sempre está ganhando alguma coisa quando a gente está aqui nessa zona de conforto. Porque o que é que acontece? Uma das características da mente subconsciente, lembra, lá atrás eu disse o quê? Que os nossos antepassados precisavam lutar, precisavam caçar, eles tinham que sair de dentro das grutas, né? Para ir para o mundo completamente hostil, que não é o nosso caso hoje. Que a gente tem aqui a geladeira que você abre, pega as suas frutas, vai no faltou, acabou, você vai lá no supermercado, pega, pronto. Esse é o mundo que a gente tem hoje, com as coisas muito mais fáceis, muito mais à nossa mão. E aí, nesse mundo que a gente está hoje, o que é que acontece? A gente não precisa estar pronto para esta luta com medo de tudo. Só que a gente continua com esses instintos, porque são os instintos primitivos. Só que a mente da gente, ela quer o quê? Como o alimento não era fácil e ela ainda não aprendeu que as coisas assim não estão tão fáceis assim, o que é que ela faz? Ela quer que a gente fique, ó, protegida. Ela quer que a gente não gaste energia, porque ela ainda tem aquele instinto de que, o alimento pode faltar. Então, eu preciso guardar o que eu tenho. Eu posso ser atacada a qualquer momento. Então, eu preciso estar protegida. Então, ela mantém a gente aqui, nessa zona de conforto. Nessa zona que faz a gente se manter do mesmo jeito. Só que a gente se mantendo do mesmo jeito, a gente se mantendo com os mesmos resultados. Então, Mariana, se você continuar do mesmo jeitinho, você vai continuar com o dedo podre escolhendo os mesmos tipos de namorados. Não tem receita, não tem milagre. Então, a única coisa que realmente faz a gente mudar é exatamente mudar esses padrões. Uma ótima noite, Andréia. Seja muito bem-vinda. É a gente mudar os padrões e enfrentar os medos e enfrentar essas dores. Porque
Gente, olhar para dentro da gente é muito difícil. Porque olhar dentro da gente, a gente vê muita coisa que a gente preferia não ver. A gente vê muita coisa que a gente não queria sentir. Porque a gente tem um monte de ferida. Só que a gente só quer mostrar para o mundo o que a gente tem de belo. Só que à medida que a gente esconde essas feridas e a gente busca esconder mesmo, fazer um curativo gigante e não prestar atenção nelas, o que é que acontece? A gente simplesmente também perde a nossa essência. Porque as nossas dificuldades também trouxeram a gente para esse lugar. E olhe, depois que eu comecei a compartilhar a forma que eu me sentia com o vitiligo, a forma como eu observava o mundo ou como eu achava que as pessoas me olhavam, gente, tantas pessoas começaram a se conectar com minha história. E, por exemplo, eram pessoas que eu olhava e falei, meu Deus, essa pessoa sentia isso. E seja porque, por exemplo, a minha dor estava relacionada ao vitiligo, mas alguns amigos eram relacionados à sexualidade, outros à altura, outros à questão de fala. Então, assim, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem uma dor, um sofrimento que quer esconder. Só que quanto mais você esconde, e se você não busca ajuda, o que é que acontece? Isso só aumenta. Porque, aí mais uma vez eu afirmo, o medo que você não enfrenta vira o seu limite. Então, é a hora que você não consegue mais sair de casa, porque tá com a síndrome do pânico, porque o medo realmente tomou conta de você. Você não consegue, você tem medo de dirigir e aí perde uma oportunidade de emprego porque precisava se deslocar e aí você tem medo. Ah, você foi convidada para fazer uma palestra fora do Brasil e aí desiste da palestra porque tem medo de voar. Então, assim, vamos enfrentar nossos medos e cuidar da nossa saúde mental. Porque esses medos, como eles não são reais, eles estão exatamente na nossa mente. E quando a gente cuida da nossa mente, o que é que acontece? Quando a gente cuida da nossa mente, a gente consegue avançar. E a gente consegue avançar de fato. A gente consegue avançar sabendo o que a gente está fazendo. Uma ótima noite, Carlinha. Seja bem-vinda. Sofro de ansiedade, pensamentos horríveis. Vou fazer hipnose. Creio que já dê certo. Eu tenho certeza, Mariana, porque a hipnose, ela é um processo que é natural. Se você pensar, por exemplo, quem aqui chora assistindo filme ou assistindo uma novela, ou se emociona ouvindo uma música? Gente, tudo isso é hipnose. Até quando você entra numa loja que você nem queria comprar e de repente você comprou uns produtos que você fala, quando chega em casa fala, meu Deus, pra que eu comprei isso? Quem nunca, né? Comprou neste impulso. Só que a compra não é impulso. A compra acontece por conta da emoção. Você compra porque você sentiu o desejo ou a necessidade daquilo. Então, assim, esse é o processo. E isso acontece por quê? Porque aconteceu um processo de hipnose. Então, a hipnose acontece dentro de você. Eu tenho certeza que com a hipnose, assim, a sua chave vai mudar. E sabe qual é a minha grande paixão pela hipnose? É porque é rápido. Eu fiz a sessão que fez o meu start com vitiligo, não durou 3 horas. Gente, eu entrei na sessão de um jeito. No outro dia, eu me via diferente. Mas era a mesma eu, só que não era eu. Porque assim, eu comecei a me enxergar de uma forma completamente diferente. Eu falo, olhe, pra vocês terem uma ideia, eu não conhecia nada de vitiligo, a não ser a parte técnica, porque como eu negava muito essa situação, então eu só conhecia a parte de artigos científicos, se você me perguntasse. E eu nem gostava de falar sobre isso, porque me emocionava, me dava vontade de chorar, eu mudava logo de assunto. Gente, depois que eu passei por esse processo, no outro dia eu comecei a procurar informações, comecei
a ver. Só aqui no Instagram tem várias comunidades, várias pessoas engajadas, inclusive pessoas que eu acompanhei um tempo, parei de acompanhar e que estavam lá. Que aí, de repente, eu vi Carlinhos de Jesus com vitiligo na pele, vários modelos, fotos belíssimas de modelos aqui que são engajadas. Eu descobri que tinha o Dia Mundial de Combate ao Vitiligo, que inclusive agora no mês de junho. Eu descobri que tem lei de conscientização do vitiligo em municípios do país. Tem programas falando de vitiligo. E aí, muitas delas usam vitilindo, vitilinda. Em vez de chamar de mancha, chamam de nuvens, que é muito mais carinhoso, já que o vitiligo acomete principalmente crianças e adolescentes. Só no Brasil somos 1 milhão de pessoas. Imagine, 1 milhão de pessoas é muita gente. E eu não enxergava nada disso. Então, quando eu dei esse passo, eu fiz o quê? Eu saí do meu ponto cego e fui olhar por uma outra perspectiva. E é isso, Mariana, que vai acontecer com você. Depois que você passar pelo seu processo, você vai começar a ver com outros olhos. Porque no processo de hipnose, você simplesmente tira aquela programação que está lá, que foi a que você herdou, que está te causando aquele mal-estar, e coloca uma sementinha nova, uma plantinha nova. É como se fosse um novo jardim que você vai criar. E aí você vai começar a olhar as coisas por outras perspectivas. E é interessante porque é um processo muito mais rápido. Porque, por exemplo, eu fazia terapia convencional, eu passei praticamente 2 anos, e que me ajudou bastante, e que acho que talvez tenha até favorecido o processo, porque eu já começava a entender algumas coisas, eu já começava a refletir, mas não chegou nem perto de como a minha transformação aconteceu com a hipnoterapia. E é por isso que eu sou apaixonada e, assim, indico para todo mundo. Acho que daqui a alguns anos a gente vai estar vendo a hipnoterapia dentro dos hospitais, dentro das clínicas. Tenho vários amigos médicos que são hipnoterapeutas. Inclusive, eu trazer um pouquinho hoje para começar a live, porque estava assistindo uma aula de um deles. Porque a hipnoterapia, a gente está usando um recurso que é nosso, que é próprio, que está aqui dentro, ó, e que está à disposição de todo mundo. Então, assim, se você tem a condução adequada, simplesmente você vai ter resultados fantásticos. É assim que as pessoas destravam de crenças financeiras, crenças em relações a relacionamentos, crenças em relação à saúde. Gente, quantas pessoas eu já vi tratando obesidade por conta disso? Porque de mudar completamente o padrão, pessoas que usavam 24 comprimidos para fibromialgia, que em menos de 6 meses não usa mais nada. Não usa mais nada, não usa nenhum remédio, porque usava os remédios de fibromialgia por conta das dores, faziam acompanhamentos com diversos médicos, usavam remédios para depressão, porque ficou naquela questão de sofrimento, porque ficou limitada, e simplesmente hoje não usa mais nada. De depressão que se curou. Tem vários relatos, conheço várias pessoas. E assim, hoje em dia, como eu já estou no meio, eu conheço várias pessoas mesmo. Assim, não é mais aquela coisa de eu vi alguém dando depoimento, não. Eu conheci a pessoa, eu conversei com a pessoa. Então, assim, é muito real, é muito fantástico. Eu tenho certeza que, à medida que o tempo for passando, isso vai estar cada vez mais popularizado. Nos Estados Unidos já é uma prática comum. Ontem mesmo, eu participei de uma live que o professor estava mostrando um estudo que aconteceu, que está acontecendo aqui no Brasil, que está usando uma técnica de hipnose que acontece em 30 segundos para tirar a dor de paciente no pós-operatório de cirurgia. Então, assim, são usos ilimitados e que eu tenho certeza que cada dia mais vai estar presente na nossa prática. De todo profissional de saúde, e inclusive
como toda hipnose é uma auto-hipnose, acontece com você, eu tenho certeza que daqui a um tempo a população de uma forma geral, vai usar isso para se cuidar, né? Para mudar esses gatilhos. Começou a identificar que está com problema, vai e trata. Eu mesmo faço auto-hipnose 3, 4 vezes por dia. E quando eu vejo que é alguma coisa que eu não estou conseguindo resolver, aí procuro ajuda. Eu vou para um hipnoterapeuta também, porque quem é terapeuta também precisa se cuidar, né? Porque para a gente cuidar do outro, a gente também precisa estar bem. Então, gente, eu vou estar encerrando aqui a nossa live de hoje. Foi ótimo estar com vocês. Eu espero que essa conversa tenha ajudado vocês a entender um pouquinho de como o medo pode impedir a gente de viver, né? E espero que vocês comecem a fracionar esse medão e transformar em um monte de medinho, que vocês possam vencê-los, cada medinho desse, diariamente. E eu tenho certeza que vocês, cuidando de cada medinho desse diariamente, no final de um tempo, vocês vão ver como vocês avançaram. Que bom, Mariana, que bom que ajudou. Eu fico muito feliz. Eu costumo dizer que se a gente consegue mudar e compartilhar algo que faz sentido para uma pessoa, a gente já está contribuindo bastante com o mundo. Porque de um em um, a gente vai aumentando essa comunidade de pessoas que estão buscando se melhorar, que estão buscando ser mais prósperas, assim como o nosso universo é próspero. E, gente, então não esqueçam, dividir, olhar esse medão, não. Fraciona, vai um passinho de cada vez, porque nós merecemos viver, gente. E viver, que eu falo, não é viver a vida dos outros, não. Não é viver a vida que os outros querem que a gente viva. É viver pelo que a gente acredita, pelo que a gente sonha, pelas nossas regras. Viver pelo aquilo que a gente fala, não. Eu tô acordando hoje para ir para o trabalho, para ir fazer uma atividade física, para estudar determinada coisa, porque eu quero. Não é porque minha mãe, meu pai, minha família, meus amigos acham isso. Não. Comece a olhar para vocês, identificar quais são os valores de vocês, o que é importante para vocês. Porque quando você faz isso, vocês vão ver, vocês vão fazer essas ações com muito mais coragem, com muito mais assertividade, com muito mais empenho, com muito mais motivação. Sabe por quê? Porque essa energia vai brotar de dentro de vocês, assim como hoje essa energia brota dentro de mim. Às vezes eu tô cansada, eu penso, não vou fazer isso. Eu falo, não. Você tem um compromisso com isso. Esse compromisso é seu com você mesma. Porque quando eu tô aqui me expondo, fazendo a live, eu quero transformar vidas, quero ajudar vocês, quero. Mas eu também tô me ajudando. Porque falar sobre isso, falar sobre as minhas dores, gente, me dá tanta consciência. Às vezes eu aprendo tanto com vocês quando vocês colocam aqui no chat. Porque às vezes, faz a minha chave mudar também. Porque cada vez que eu dou um passo, eu mudo o ponto cego. Quem é motorista sabe. Quando você olha para o retrovisor, você vê uma imagem. Quando você anda não deu 2 segundos, você olha para o seu retrovisor, tá diferente. Então, a gente também tem os pontos cegos na vida. E aí, essas conversas, as lives, os recados nos posts, tudo isso faz a gente observar um ponto cego que a gente não enxergava e que para outra pessoa está muito claro. Então, se desafiem, dividam os medos para tornar esses medinhos mais fáceis de serem digeridos e vivam a melhor vida que vocês podem ter. E eu acho que se vocês conseguirem fazer isso, vocês já vão estar agregando. Pede ajuda para um amigo, pede ajuda para um colega, pede ajuda profissional. Tem os terapeutas, tem terapias convencionais, tem a hipnoterapia. Então, assim, não fique com essa dor só para você. Não fique se prendendo na zona de conforto, achando que tá tudo bem e sofrendo. Porque uma coisa que eu sempre digo e que eu gosto muito é
e que eu aprendi há pouco tempo é que o universo é abundante e próspero. E nós, como parte do universo, também temos essa característica de ser abundantes e prósperos. Então, nós nascemos para a felicidade. Então, aproveitem as oportunidades, enfrentem os medos e vivam a vida que vocês querem, porque nós merecemos isso. Todos nós merecemos, tá? Um beijão, gente. Amei estar aqui com vocês. E até a próxima terça, às 21h21. Eu estarei aqui de novo com vocês. E se acharem que essa live pode ajudar outras pessoas, podem compartilhar. Eu vou deixar ela salva aqui no meu perfil, tá certo? Beijão e até mais. Tchau!